A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer estar aqui novamente. Obrigado, mano. Deus abençoe. Se você está aqui desde sexta-feira me ouvindo, você é um guerreiro, uma guerreira. Está sonhando com a minha voz já, né? Não aguenta mais. Mas eu tenho certeza que foi um momento abençoado por Deus. Amém. A semente plantada vai gerar muitos frutos. E nós vamos ver esses frutos através dos testemunhos que nós vamos ouvir muito em breve, porque aquilo que nós vimos ontem aqui era a resposta das nossas orações, corações quebrantados em arrependimento. E quando isso acontece, é inevitável que um caminho de restauração seja trilhado para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Pensando que palavra levar no domingo na igreja. E quando eu chego aqui e vejo a abertura do culto, as palavras ministradas, meu coração muito se encheu de alegria, porque o terreno estava sendo preparado para aquilo que nós vamos falar agora. A mesma provisão, a mesma provisão divina que está na casa do pastor Flávio, está lá na minha casa, lá no Brasil também. Chamei a Flávia para conversar antes de vir para o Japão. Falei, Flávia, eu acho que a gente está ficando louco. Eu fiz as contas do mês aqui, a gente não ganhou nem a metade. E quando ele começou a falar, a Flávia falou assim, tá vendo? O pastor Flávio fala, nem a Flávia falando aqui, tá vendo? Não é só lá em casa, não. Eu não ganhamos nem a metade. E viemos para o Japão com todas as contas pagas. E é um Deus de provisão mesmo. Só que eu confesso que eu sofri muito para crer na provisão de Deus. Eu sofri muito para depender de Deus, para acreditar que Deus é um Deus que cuida de verdade de nós. E no meu caso é um pouco mais vergonhoso, digamos assim, porque eu venho de uma família cristã e eu já presenciei algumas coisas durante toda a minha vida. E quando a gente começa a presenciar coisas, no meu entendimento raso na época, eu ficava assim, poxa, eu estou vendo Deus fazer, mas eu ainda duvido. Não basta nem ver, né? Eu estou pior que Tomé. Tomé tinha que ver para crer. Eu estava vendo e também não estava crendo. E a minha vida foi mais ou menos assim, durante muito tempo. Até que eu estudei 4 anos de teologia e eu comecei a achar que eu conhecia um pouco mais de Deus por causa do meu estudo. E depois de formado, eu subi ao púlpito da igreja em abril de 2016, já como pastor, e preguei esse sermão que eu vou pregar para vocês hoje. Pela primeira vez. E parece que Deus olhou do céu naquela noite e falou assim, ah é? É isso que você está dizendo para eles? Então tá bom. Vamos ver se você vai viver o que você pregou. Porque eu desci do altar naquele domingo. Passaram-se 2 semanas e a minha vida virou de pernas para baixo, para o ar, como é que fala? Pro ar. Virou tudo de ponta cabeça. Eu atravessei a fase mais difícil de toda a minha vida em 2016. Logo após pregar esse sermão aqui. E eu ficava pensando naquilo que eu tinha pregado e olhando para a minha situação e falando, meu Deus do céu. E naquele momento de sofrimento, de perdas, muitas coisas acontecendo, eu já não acreditava nem mais que eu pudesse ser pastor. E o meu pastor um dia falou assim para mim à tarde, você acredita no seu chamado pastoral? Eu falei, eu não acredito mais nem no meu chamado pastoral.
E aí ele orou por mim e ele falou: Deus vai fazer algo que vai restaurar tudo. E no mesmo ano, alguns meses depois, de maio, né, eu preguei em abril, maio a coisa começou a virar tudo de perna pro ar. Em agosto nasceu o Ministério Vida Pura. O Vida Pura nasceu no momento mais difícil da minha vida. Eu tenho um amigo que ele ia tomar café comigo na padaria toda semana, de tão arrasado que eu estava. E foi a pessoa que criou o coração do Vida Pura. Então ele me apresentou o coração e falou: olha aqui, ó. Eu falei: legal, né? Confesso que eu nem achei muito legal na época, porque eu estava pensando outra coisa. Aí ele me explicou tudo, né? Eu falei: bacana. Ele falou: olha, um dia você vai pregar para muitos jovens sobre isso. E eu falei para ele: eu não acredito mais nisso. E tudo aconteceu. E hoje eu entendo perfeitamente. Talvez em abril de 2016, esse sermão tivesse um sentido para mim de encorajar a igreja. Mas hoje ele se transformou no meu testemunho vivo e eu queria compartilhar com vocês, amém? Jó capítulo 42, a partir do versículo 1. Jó 42, 1. Estou com uma sede. Estou acostumado a tomar café no Brasil, pão com manteiga, leite com chocolate. Hoje eu comi macarrão, frango, arroz, molho. Eu não estou acostumado. Polvo. Só o peixe que eu não tive coragem de pegar, mas bateu na trave. Agora eu tô... Como é que toma café assim, né? O pessoal acha lá no Brasil que a gente está almoçando. A minha mãe já mandou mensagem: você não vai querer fazer isso aqui não, né? Ela já está com medo da gente querer levar isso para o Brasil. Jó 42, 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho? Sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da Tua santa palavra e cremos que ela é a verdade que governa as nossas vidas. Por isso, nessa manhã, Pai, possamos ser alimentados da palavra, mas não somente para ouvir agora e esquecer depois. Não, possamos guardar no nosso coração e que isso cause um impacto nas nossas vidas. Eu lembro, Pai, da primeira vez que eu preguei esse sermão e o que aconteceu depois, e que todas essas palavras se tornaram verdadeiras para mim. Da mesma forma eu oro para que essas palavras se tornem verdadeiras para os teus filhos e que mudem a realidade deles para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quem era Jó? Jó era um homem extremamente rico que viveu muito provavelmente antes de Abraão. Então, se a gente fosse olhar uma cronologia da Bíblia, nós teríamos Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, e depois disso a história de Jó. Porque Jó muito provavelmente viveu antes do capítulo 12 de Gênesis, que quando começa a história de Abraão. Provavelmente quem escreveu o livro de Jó foi o próprio Moisés, para relatar a história de um homem, uma história muito curiosa, né? Que muitos conhecem. Quem é Jó? Jó é um cara que diz lá no capítulo 1 do seu livro que ele vivia na terra de Uz. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente.
Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, onde cada vez convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O livro de Jó abre apresentando quem é Jó, um homem extremamente rico, aliás, o mais rico do Oriente. Pela primeira vez eu prego esse sermão no Oriente, então ele estava aqui mais próximo aqui, né? E uma família grande, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E não somente isso, ele sacrificava ao Senhor até pelos próprios filhos, porque olha, vai que os meus filhos pecaram no íntimo do coração. Então ele sacrificava para os filhos, mostrando que ele seguia as orientações do único Deus verdadeiro. Porque se Jó está antes de Abraão, por que ele sacrificava? Porque a instrução do sacrifício, de ofertar ao Senhor, está desde o princípio. Por isso que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não. Eles já tinham a instrução do próprio Deus do que eles deveriam fazer. Depois Deus, lá na frente, com Moisés e Arão, ele vai regulamentar a lei, que já era alvo da tradição oral, desde os primórdios, quando Abel ofereceu os primeiros sacrifícios a Deus. Jó seguia essa tradição, esse costume, esse ritual à risca, porque ele era um homem temente a Deus. E eu me sentia da mesma forma. Eu também me sentia um homem temente a Deus. Aliás, um homem temente a Deus que estava abrindo mão de todas as coisas para de fato seguir no meu propósito, no meu chamado pastoral. Então, quando a gente vai para um seminário de teologia, a gente começa a estudar teologia, a gente começa a achar que a gente sabe alguma coisa. Quando a gente termina o curso, a gente sai de lá tendo certeza que a gente sabe de muita coisa. E essa soberba e arrogância muito nos atrapalha, de fato, no nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós estamos acostumados com os rituais, com o culto, com aquilo que a gente faz em casa, orando antes de uma refeição, e a gente segue à risca algumas coisas que caem no nosso cotidiano e na nossa rotina, assim como Jó. E a gente se sente pleno e satisfeito por isso. Somos justos, íntegros, não roubamos, não matamos, não adulteramos, trabalhamos, pagamos os nossos impostos e estamos vivendo bem. Mas na verdade, a vida não se resume a isso. E Deus quer entregar mais para nós. Ele quer se revelar ainda mais para nós. Mas às vezes Ele vai precisar chamar a nossa atenção para que isso aconteça. Porque muitas das vezes a gente está preso no nosso próprio cotidiano, nas nossas próprias atividades, muitas vezes atividades religiosas até. Por isso que eu quero defender aqui nessa manhã é que o sofrimento é também uma bênção na vida do povo de Deus. Nós procuramos evitar o sofrimento o tempo todo. Mas às vezes o sofrimento é a única maneira de Deus chamar de fato a nossa atenção para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E quando eu preguei esse sermão essa primeira vez, eu falei assim: o meu tema do sermão é: o sofrimento é também uma bênção de Deus. E eu preguei com muita assim, né, eloquência, dedicação. E repito, e Deus olhou do céu e falou: ah é? Então agora tu vai sofrer. E vamos ver se você vai sofrer com a mesma fé que você pregou. Porque falar para os outros é muito fácil. O difícil é a gente passar pela prova, né? Tinha o irmão Lázaro lá no Brasil, né, que cantava a música Vou Passando Pela Prova Dando Glória a Deus, né? Ele faleceu de Covid.
Mas eu vi ali que ele foi até o fim. Igual a Ludmilla Feber lá, que morreu de câncer, né? E ela sempre cantou que em tempos de guerra nunca pare de adorar. São pessoas que testemunharam com aquilo que viveram. E o cristão testemunha até na hora da morte. E Deus cria esse relacionamento conosco, e às vezes a gente não permite que ele se aprofunde ainda mais nesse relacionamento, e aí ele precisa colocar um freio em nós, chamar a nossa atenção. E nada chama mais a atenção do ser humano do que o sofrimento, porque ninguém gosta de sofrer, é claro que não. Nós não fomos criados para sofrer, nós somos criados para viver lá no jardim. E aí o pecado entrou na história da humanidade. Claro que não pegou Deus de surpresa, o plano já estava pronto da redenção, mas nós não fomos criados para isso. E talvez Jó tivesse no seu piloto automático, e ele não contava que o diabo fosse lá levantar questão sobre ele. Diz o texto de Jó que o diabo se apresentou diante de Deus entre os anjos, e Deus disse: viste o meu servo Jó? Aí o diabo falou: também. Ele é todo abençoado, ele tem tudo, tira tudo dele, vamos ver se ele vai continuar adorando. Aí Deus falou: tá bom, pode ir lá e tira tudo dele. E no mesmo dia Jó perdeu todos os seus bens, toda a sua família, ou melhor, os seus filhos, porque Deus deixou, aliás, Deus não, foi o diabo que foi lá tocar, não foi? O diabo tocou na esposa de Jó? Não, porque tem que ter uma mulher para apontar o dedo e falar: tá vendo? Sua esposa sempre vai olhar para você quando você estiver na pior e vai falar: eu avisei. É brincadeira. Não foi nem isso que aconteceu com o Jó, né? Mas ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos num único acidente. E aí sobrou a sua esposa para olhar para ele e falar: olha, não sobrou nada, amaldiçoa esse Deus aí, já era. Na verdade ela vai falar isso daqui a pouco, porque mesmo com Jó perdendo todos os bens, ele não blasfemou contra Deus. E aí lá vai o diabo de novo se apresentar diante de Deus, e Deus falar outra vez: olha lá, meu servo Jó, né? E aí o diabo fala: então, olho por olho, dente por dente, toca na pele dele, toca na saúde dele, que ele vai blasfemar. E aí Deus falou: tá bom, toca na vida dele, só não o mate. E aí o diabo tocou na vida de Jó, e ele pegou lepra, e aí definhou a sua saúde. E aí sim a sua esposa, muito amigavelmente, falou para ele amaldiçoar Deus e morrer. Chegou o pior momento da vida de Jó. E é interessante que chegou de repente. Ele perdeu todos os bens do nada. Perdeu todos os filhos ao mesmo tempo. E perdeu a sua saúde. Amados irmãos, o sofrimento não marca horário para chegar na nossa vida e não manda mensagem antes. Dia tal, estou batendo na sua porta. Ele não faz isso. O diagnóstico do câncer, ele vem de repente para nós. A notícia de que um ente querido sofreu um acidente vem de repente para nós. O pastor Rafael falou aqui do falecimento do jovem. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas independente do que tenha acontecido, era um jovem, e a gente nunca espera que um jovem venha a falecer, na verdade. Uma vez eu testemunhei um acidente de carro lá na minha cidade, não tinha sobrado nada. E no outro dia, era sábado de manhã, eu tinha uma aula complementar de teologia, e eu fui ter essa aula numa igreja. E aí a gente estava lá na igreja, e o pastor que ia dar aula para a gente chegou assim e falou assim para nós: vocês já chegaram aqui mais cedo, né? O corpo já chegou? Eu falei: que corpo? Não, porque um menino aqui da igreja, 16 anos de idade, faleceu ontem num acidente de carro. A gente vai fazer o velório dele aqui na igreja. O acidente que eu tinha visto sexta-noite era de um rapaz de 16 anos da igreja que eu estava tendo aula no outro dia. E a mãe dele desesperada lá na igreja, que perdeu o filho. E o pastor, né, na época, falou assim: a gente nunca sabe quando o sofrimento vai bater na nossa porta. Ele não manda recado.
Ano passado nós recebemos a notícia que meu pai estava com câncer de próstata. E é do nada, né? A pessoa está lá, bem, está boa, e do nada vem a notícia do câncer. E a gente fica um pouco apreensivo, né? Porque a gente fala para o nosso irmão, tenha fé. E a gente não consegue olhar no espelho e falar tenha fé quando o dia mal chega. É difícil. Para a glória de Deus, o meu pai operou e hoje ele está bem, está curado. Mas foi todo um processo, né, que você fica apreensivo. Diferente de uma outra tia minha que faleceu de câncer. E também a gente descobriu do nada, em 6 meses ela faleceu. Eu sei de uma coisa, o dia mal chega para todo mundo. Só que o sofrimento, ele também pode ser uma bênção na vida dos filhos de Deus. Jó então começa a sofrer, e aí ele recebe a visita de 3 amigos. Você já foi visitar alguém doente? O que você costuma falar quando você chega lá, quando alguém está doente? Você quer levar uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de incentivo. E aí os 3 amigos de Jó chegaram para visitar Jó, e eles ficaram tão abismados, tão abismados, tão abismados, que diz o texto que eles ficaram 7 dias sem falar nada. Imagina você ir visitar alguém, você ficar tão impactado com a situação daquela pessoa, e você ficar 1 semana e não falar nada. 1 semana sem falar absolutamente nada, tão chocado que você ficou com a situação. Então Jó devia estar de fato num estado deplorável, de miséria. E aí quando eles começam a falar, não são palavras de conforto, de encorajamento. Eles começam a falar e começam a questionar o que Jó tinha feito para merecer tanta aflição. Porque para alguém sofrer assim, só se estiver em pecado. Essa é a tese dos amigos de Jó. E às vezes a gente acha que a gente está sofrendo porque a gente está fazendo coisa errada. E às vezes é mesmo. Às vezes é. A maioria das vezes é. Está sofrendo porque fez uma decisão errada, fez uma escolha errada. Mas às vezes, de fato, a gente não está, a gente está andando nos caminhos do Senhor. E a situação muda da noite para o dia. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Mas aí eles estão querendo questionar Jó para achar, Jó, não é possível, você fez alguma coisa errada para estar sofrendo tanto assim. E por que esse interesse tão grande dos amigos de Jó, de achar o pecado de Jó, para justificar o sofrimento dele? Porque quando a pessoa, se eles achassem um motivo do sofrimento de Jó, era um conforto para eles. Aí, tá vendo? Você está sofrendo porque você fez isso. Agora, se não existisse um motivo para Jó estar naquela situação, eles ficariam com medo. Fala, peraí, se não tem nenhum motivo para Jó estar passando por isso, quer dizer que a gente também pode passar. Olha que interessante. Se eles acham a culpa do pecado de Jó e falar, então foi por isso que você está sofrendo, a gente está benzão, então vamos ficar tranquilo. Agora, se não achasse o motivo, eles mesmos poderiam estar em risco. Falar, nossa, mas Jó, que é um homem íntegro, está passando por isso, e a gente também pode passar por isso. Irmãos, o sofrimento não chega só no vizinho não, tá? Chega na nossa casa também. Tem coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Eu, quando era mais novo, achava que nunca ia bater o carro, nunca ia sofrer nenhum acidente. Eu, graças a Deus, nunca bati o carro. Mas já bateram em mim umas 4 vezes. Parece que o negócio tem um ímã. Eu só escuto o barulho. Bum! E já era, bateu. Eu estou sempre na minha esposa sabe, eu dirijo igual um velhinho. Porque quando eu era mais novo, eu sofri um acidente. E aí eu fiquei meio com medo, né? Eu dou uma segurada agora. É do nada, você está tranquilão, de repente você só escuta um estrondo. As coisas podem acontecer com nós de repente. E aí eles ficam naquele interrogatório e nada, e fala para cá, fala para cá, fala para cá e nada. Até que capítulos e capítulos depois chega o capítulo 38 e Deus começa a falar com Jó. E aí, para fechar o livro de Jó, Jó vai trazer essas palavras finais. Então Jó respondeu ao Senhor, no capítulo 42. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aqui Jó começa a me ensinar
Como que o sofrimento pode se tornar uma bênção nas nossas vidas? Em primeiro lugar, porque o sofrimento nos ensina a depender de Deus. Deus não nos fez para sermos autossuficientes, mas para sermos dependentes dele. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem pode fazer todas as coisas? Deus. Nós podemos, mas às vezes a gente acha que pode. Eis-me aqui, que achei por muito tempo que podia fazer as coisas por mim mesmo. Eu, há muitos anos atrás, tempo passa, e na época eu não tinha ensino superior. O meu ensino superior é teologia, né? Para o mundo não serve para nada. Mas na época nem isso eu tinha. E eu fui participar de um processo seletivo do Banco Itaú. E lá no Brasil, na época, não sei como é hoje, o Banco Itaú só contratava pessoas com nível superior. E eu fui no processo seletivo, eu nem sei porque eu fui convidado a participar, eu não menti no meu currículo em nenhum momento. E eu passei, de 22 pessoas, eu fui o único que passei nesse processo seletivo. E eu comecei a trabalhar no banco. E eu tinha um sonho de trabalhar no banco, porque eu achava que trabalhar no banco era da hora. E eu comecei a trabalhar no banco. Ia trabalhar de terno e gravata, eu trabalhava com financiamento de imóveis pelo Banco Itaú, né, entrando numa concorrência muito forte com a Caixa Econômica lá no Brasil. E era um emprego muito bom, mas era muito bom. Pagava muito bem. Pagando bem, terno e gravata. Eu fiz Senai, eu trabalhava na fábrica. Mas a minha vida mudou. Só que a minha cabeça começou a mudar. E eu comecei a achar que eu pudesse fazer todas as coisas por causa do meu emprego. E eu consegui essa oportunidade também, porque eu já tinha trabalhado como corretor de imóveis. E o que eu fiz um dia no Banco Itaú? Eu mandei um e-mail para um amigo meu corretor, que ele queria sair da imobiliária. Ele falou: Felipe, eu não aguento mais, eu vou sair da imobiliária e não sei o quê. Não tinha WhatsApp naquela época. Então quando ele falou para mim que ele queria sair da imobiliária, estava falando algumas coisas, e eu lá na minha mesa, no banco, né, todo me achando, eu mandei um e-mail para ele. E eu fiz questão de mandar para ele o e-mail, meu e-mail do Banco Itaú, para ele ver lá o meu nome, @itaúunibanco.com.br. E eu montei para ele um script. Eu falei: Nivaldo, para de ser funcionário dos outros, abre a sua própria imobiliária, trabalha por conta. E eu mandei para ele do meu e-mail todo um script de como abrir uma imobiliária, como que ele deveria fazer. Passou uma semana, eu fiz chamado na central de comando lá do Banco Itaú. E eu não sabia porque eu tinha sido chamado lá. Cheguei lá, o meu chefe estava lá com uma cara super estranha. E aí eu sentei numa sala, tô lá, de repente entraram 2 homens nessa sala, e eles entraram, e eu não sabia de nada o que estava acontecendo, e eles olharam para mim assim e falaram: por que você está agindo contra as regras do banco? Quem você pensa que é? Por que você está vivendo na ilegalidade aqui dentro? Eu falei: eu? O que eu fiz? Ele falou: você mandou um e-mail falando que vai abrir uma imobiliária. É contra a regra do banco quem trabalha com crédito imobiliário abrir uma imobiliária. Eu falei: eu não vou abrir imobiliária nenhuma. Eu mandei um e-mail para um amigo fazer isso. Ele falou: não, isso é conversa sua. Você está mal intencionado. E a gente só não vai te mandar embora por justa causa porque o seu chefe vai aqui chorar por você. A partir de hoje você está demitido do banco. Eu falei: o quê? É, desse jeito mesmo. Pode pegar suas coisas e ir embora. Do nada acabou. Eu passei 3 dias chorando no meu quarto, porque eu não conseguia entender a burrice que eu tinha feito, na inocência, mas eu tinha perdido a oportunidade da minha vida. 3 dias chorando. No 3º dia que eu estava chorando, sem comer, meu pai e minha mãe já viram. Foi muito claro a voz no meu ouvido: e aí, quem te dá todas as coisas? Eu até assustei assim. Como é? É o banco que supre todas as suas necessidades?
é o banco que faz tudo por você, o pensamento vinha assim, ó, como se tivesse uma pessoa gritando aqui do meu lado. E na hora eu, Senhor, me perdoa. É o Senhor que faz tudo por mim. Eu enxuguei as lágrimas do meu rosto e falei, obrigado por ter me tirado daquele lugar, porque poderia ser um lugar de perdição, já estava sendo. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E isso foi muito marcante na minha vida, porque não eram os meus sonhos, eram os sonhos de Deus. Se naquele dia eu não mando aquele e-mail, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Eu não conheceria a Flávia, eu não teria minha família, eu não teria nada disso. Porque não seriam os planos de Deus, mas os meus planos. E Ele cortou isso. Parecia a pior coisa do mundo, mas foi a melhor que pudesse ter acontecido. Eu entendi que são os planos dele e não os meus planos. Jó, ele fala isso por causa do versículo 3. Ou melhor, sei que podes fazer todas as coisas, é Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que Jó fala isso? Porque Jó questionando, chega o capítulo 38 do livro, e Deus começa a responder para Jó. Deixa eu te fazer uma pergunta, você gostaria que Deus respondesse suas orações? Ia ser bênção, né? É só você orar e Deus falar? Eu não estou falando que Ele não responde. Eu acabei de falar uma experiência minha aqui. Mas assim, sabe, aquela conversa, assim, parece que ele está falando aqui, né? E Jó teve isso. Mas não foi bem assim. Porque Jó ficou questionando Deus também. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E aí no capítulo 38, Deus começa a falar. E só um pedacinho, vamos ver como que Deus se dirige a Jó, no capítulo 38, no versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, olha lá, Deus vai falar. Quando você está lendo o livro de Jó, você fala, ufa, agora Deus vai falar. Depois de tanta gente falando, Deus vai falar. Só que você toma um susto. Olha Deus falando no versículo 2. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Nossa. Prepare-se. Como simples homem, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E aí Deus começa a falar. Versículo 8. Quem represou o mar quando lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno? Versículo 12, quem já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? E Deus começa a falar sobre toda a criação e fica questionando Jó, fala, quem é esse aí que está me questionando? Porque Jó quer saber o motivo do seu sofrimento, e quando Deus vai responder para Jó, ele fala, quem é você para perguntar alguma coisa para mim? Quem é você para me questionar? Você quer respostas? Então primeiro me responde, como que o universo foi criado? Como que o mar não engole a terra? Ah, mas poxa, vocês estão no Japão, né? Já aconteceram tsunamis, mas isso é um acidente, né? No caso, a natureza gemendo mesmo. Mas o Japão ainda é uma ilha, não é? Por que ele não é engolido pelo mar? E desaparece. E aí os questionamentos de Deus para Jó. Olha o capítulo 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Já viu uma cabra montese? É uma cabrinha que fica na montanha e ela não cai. Quem ensinou a cabra a escalar a montanha? Deus está perguntando para Jó. E aí, Jó fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Jó, quando fala isso, ele está nos ensinando a segunda lição. A primeira é que o sofrimento gera dependência, e a segunda
é que o sofrimento nos ensina a reconhecer a soberania de Deus. Você está com medo do quê? Quem criou o universo? É mais difícil criar o universo ou resolver o problema da sua vida? Olha os bebês. As crianças já vieram aqui. Na minha conta, 90% da igreja é criança. Criançada. Venham as crianças, veio todo mundo. Eu falei, nossa, quanta criança. Como que uma criança é formada no ventre? Como que se explica isso? Tem explicação? É algo do nada? Olha o Big Bang, a evolução, né? Coisa maravilhosa, né? Não é possível. Quando você olha para o macro-universo, você fica espantado. Mas e quando você olha para o micro-universo? Como que funciona? Quem criou com tanta perfeição e beleza tudo isso? Foi quem? Foi quem? Foi Deus? E isso não é mais difícil de ser feito do que resolver os problemas das nossas vidas? Então por que nós estamos temendo? Descansa. Ele é soberano para fazer tudo. E é o que Jó está dizendo aqui. Ele está reconhecendo a soberania de Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque Deus começou a mostrar para Jó a sua soberania ao questionar Jó sobre a obra da criação. Qual é o maior problema da humanidade? A morte. E até mesmo para o maior dos nossos problemas, Deus já providenciou a solução em Cristo Jesus. Qual foi aqui o testemunho que o pastor Rafa contou aqui? Da jovem falando no velório do menino. Vocês querem ver ele de novo? Sim. Entreguem a vida a Jesus. Nós vamos viver juntos para sempre. Nem a morte pode nos separar disso. Nem a morte pode impedir isso. Ele é soberano e Ele já resolveu todas as coisas. Então o sofrimento Ele nos ensina a depender de Deus e a reconhecer a soberania de Deus. E quando Deus responde com os seus maravilhosos feitos, Jó começa a vislumbrar de fato a grandeza desse Deus. E ele fala no versículo 3: Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus que perguntou, quem é que está perguntando aí sem saber o que está falando? E aí Jó responde: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. A terceira coisa que o sofrimento gera nas nossas vidas e que é uma bênção se chama humildade. Jó fala aqui: Senhor, me perdoa, eu falei coisas que eu não sabia. Eu estava falando aquilo que eu não entendia. Eu estava questionando o Senhor, mas eu estava falando coisas sem saber. Às vezes, nós tomamos uma posição de soberba. E a gente quer colocar Deus contra a parede. Por que o Senhor faz desse jeito? Por que essas coisas acontecem comigo? E Deus não tem que dar explicação para nós. E enquanto nós tivermos essa postura, Ele vai continuar. Porque não é a gente que coloca Ele contra a parede. É Ele que nos pega pela mão como um pozinho e fica assim: ah, meu filho, como você é ingênuo. Como você é ingênuo. E Deus resiste o soberbo, mas concede graça aos humildes. Os humildes Ele jamais rejeita. Um coração quebrantado e contrito Ele sempre recebe na presença dEle. E o sofrimento gera isso no nosso coração. E na época do meu sofrimento eu tive que aprender a depender de Deus. E eu comecei a depender de Deus porque eu comecei a enxergar de fato a grandeza de Deus. Mas eu era já um teólogo formado.
É porque deslumbrar a presença de Deus, deslumbrar a grandeza de Deus, não pode simplesmente através dos livros de teologia. Ali eu tenho um conhecimento teórico de quem Deus é, mas Deus não quer que você tenha um conhecimento teórico de quem Ele é. Ele quer que você tenha um conhecimento relacional dele. Um conhecimento de intimidade. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha o que Jó fala em contraste com o que é dito sobre ele no capítulo 1. O que diz no capítulo 1? Que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, um homem justo, que sacrificava ao Senhor e sacrificava até mesmo pelos próprios filhos. O que você pensa de Jó quando você lê o começo do livro? Que ele é um homem de Deus, e ele era. Mas no final do livro, depois de toda essa experiência que ele passa, ele diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O sofrimento é uma bênção na vida daqueles que são filhos de Deus, porque além de gerar dependência, além de nós reconhecermos a soberania de Deus e nos levar a um lugar de humildade, aonde Deus jamais nos rejeita, o sofrimento gera intimidade com Deus. É no sofrimento que nós nos tornamos íntimos de Deus. E não há bênção maior do que essa. E quando eu me deparei com esse texto, depois de passar pela prova da minha vida, eu olhei: é verdade, Senhor. O meu ouvido já tinha ouvido falar ao teu respeito. 4 anos de seminário teológico, 30 anos de crente, nasci num lar cristão, e agora, finalmente agora, os meus olhos estão começando a te ver. E se eu não tivesse visto Deus dessa forma, não teria nascido o Ministério Vida Pura, não teria acontecido nada disso. Deus precisou me batizar na angústia para forjar mais o meu caráter, porque Ele queria simplesmente me levar para um relacionamento de intimidade. Então a minha palavra para você hoje aqui é que Deus quer te levar para um relacionamento de intimidade com Ele. Não é mais o ouvir falar, não é mais o simplesmente frequentar o culto, não é mais simplesmente fazer as atividades, porque Jó fazia tudo isso. Tudo que estava disponível na época de Jó, ele estava fazendo. É mais do que isso, é um relacionamento diário de intimidade, você e Deus lá no seu quarto, você e Deus lá no seu trabalho, você e Deus lá na sua escola, você e Jesus de mãos dadas o tempo todo, porque Ele é íntimo. E você acessa lugares que só pessoas íntimas acessam esses lugares. Eu falo para a Flávia brincando, mas no fundo eu acredito. Eu falo assim para ela: Flávia, Deus me ama um pouco mais. Não falo? Ela acha que eu sou meio soberbo essas horas. Ela não gosta que eu falo isso. Aí eu falo: não, é brincadeira, mas no fundo eu estou assim: Senhor, eu sei que Tu me amas. Eu vivo umas coisas tão inimagináveis que não é possível. Mas lembrando da minha história, eu lembro dessas situações que eu passei e de que eu vivi isso aqui que Jó está falando. E quando você começa a ter esse caminho de intimidade com o Senhor, é inevitável, Ele vai fazer coisas grandiosas em você, através de você. E você quer ver a coisa mais grandiosa que já aconteceu na minha vida, que tem acontecido? Ontem, pessoas prostradas aqui, se entregando ao Senhor. Com 16 anos de idade, eu comecei a orar a Deus falando assim: Senhor, eu estou cansado de ouvir o testemunho de outras pessoas. Eu quero começar a ouvir os meus testemunhos. Eu quero ver com os meus olhos. E aí, quando eu fiz essa oração, eu pensei assim: mas o que eu quero ver? Que testemunho que eu quero contar? Eu não quero contar um testemunho que eu fui curado de uma doença, que eu fui restaurado de um acidente, que eu me quebrei inteiro. Não é esse tipo de testemunho que eu quero contar. Senhor, eu quero contar um testemunho de ver com os meus próprios olhos
vidas sendo restauradas, vidas se arrependendo de fato, vidas se entregando ao Senhor. É isso que eu quero ver. E Deus tem respondido a minha oração. Ontem mesmo, aqui nesse lugar, Deus continua respondendo a essa oração. Mas se eu não tivesse passado pelo vale, talvez isso não tivesse acontecido. Porque foi ali que eu conheci o Deus fora da teologia, dos livros teológicos, melhor dizendo, que gerou um conhecimento na minha cabeça, mas não gerava fogo no meu coração, um fogo de intimidade com Jesus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É isso que você quer? Amém. Você quer ver Jesus com seus olhos? Quer ter um relacionamento de intimidade com Ele? Quer viver o sobrenatural de algo que você jamais imaginou? Esquece o seu problema agora por um segundo. Isso aí é banal para Ele. Isso Ele vai resolver da melhor maneira. Pode ter certeza. E Ele vai fazer na hora certa, no momento exato. Nem antes nem depois. Ele não chega atrasado. Sabe aquele ditado, Deus tarda, mas não falha? Mentiroso, Deus nunca tarda. Ele chega na hora certa. Ele entra com a provisão no momento exato. E é nessa hora que os nossos olhos começam a vê-lo. E se nós queremos ver Jesus de fato, como o texto diz, precisamos somente cumprir o que diz o versículo 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó se prostra diante desse Deus e fala: Senhor, agora os meus olhos te viram, então eu me humilho diante de ti. Se prostre na presença dele nessa manhã. Quebrante o seu coração na presença dele nessa manhã. Entenda que as lutas que você vive é para te ensinar a depender dele. É para ensinar você a confiar na soberania dele. Na força do nosso braço não vai, mas nós não precisamos ir na força do nosso braço, porque Deus luta por nós, Deus resolve as nossas situações. Tenha toda essa humildade no seu coração e acesse esse lugar de intimidade através do arrependimento, através de se dobrar diante dele. E quando isso acontecer na sua vida, você vai viver os últimos versículos do capítulo 42 de Jó, quando Deus lhe devolve todas as coisas. Ele tem todos os filhos novamente, toda uma nova prole nasce, e os seus bens materiais ele recebe em dobro agora. Não que isso é o essencial, porque o essencial é o versículo 5, agora os meus olhos te viram. Mas o texto termina dessa forma, para mostrar que Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos agora? Pensa um pouco aí na sua vida. Pensa o que você viveu até hoje. Deus tem algo para você nessa manhã que se chama relacionamento. E Ele está dizendo assim para você: olha, talvez chegou a hora, né? Talvez não, chegou a hora. O talvez sou eu dizendo para você. Talvez até hoje você tenha vivido um relacionamento de que você apenas ouviu falar dele. Mas Ele quer se revelar a você ainda mais. Ele quer que os seus olhos vejam quem Ele é. E que as lutas que você passa, os sofrimentos que você enfrenta, também é uma bênção nas mãos de Deus para a sua vida, para que você acesse esse lugar de intimidade. Deus quer filhos íntimos, com relacionamentos íntimos. Filhos que acessam de fato o secreto com o Pai, porque a porta já foi aberta por Jesus Cristo e o seu sangue precioso. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui como a tua igreja reunida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu lembro como se fosse ontem, Pai, eu pregando esse sermão em abril de 2016. E as pessoas ali, Senhor, sendo encorajadas a confiar em Ti. O que eu não esperava é que eu iria viver de fato cada uma das situações que eu vivi depois.
E ali eu pude ver a tua mão poderosa me ensinando a depender, me ensinando a reconhecer a tua soberania, gerando uma humildade no meu coração de que eu entrego tudo, não tenho mais nada. Eu lembro até hoje, Senhor, eu entrego tudo, eu não tenho mais nada. E a partir daquele momento, o Senhor começou a se revelar de uma forma como nunca antes. O Senhor começou a se mover na minha vida de uma forma como nunca antes. E eu comecei a ver, eu comecei a enxergar coisas que eu jamais havia visto, coisas que eu jamais havia entendido. E nesse lugar de intimidade, onde o Senhor começou a restaurar a minha vida, o meu coração. Ah, Senhor, como eu quero que o Senhor faça isso também na vida de todos os teus filhos que estão aqui nesta manhã, Pai. Como eu quero que eles entrem nesse lugar de intimidade, Senhor. Como quero que eles vivam esse relacionamento contigo, Pai. Talvez seja necessário passar pelo sofrimento, assim como eu tive que passar para acessar esse lugar. E aí eu entendi que o sofrimento também é um lugar de bênção. Também é um lugar onde o Senhor se manifesta. Também é um lugar onde o Senhor se mostra ainda mais um Pai de amor que cuida. Não é o porquê. Jó nunca teve a resposta do porquê ele passou por isso. Mas ele viu Deus. E isso bastou para Jó. Muitas das vezes, Pai, nós não teremos o porquê daquilo que nós estamos vivendo. Talvez coisas só serão de fato reveladas na eternidade. Talvez muitas das coisas que nós vivemos aqui nós não teremos respostas. Mas, Senhor, se os nossos olhos te verem, isso basta. Nós não precisaremos destas respostas, Senhor. Porque o Senhor é maior do que todas as coisas, Pai. O Senhor é o dono de todas as coisas e das nossas vidas e de tudo que fazemos e vivemos. Senhor, que nessa manhã vidas sejam levadas a este lugar de intimidade, aonde os problemas desaparecem, porque o Senhor é infinitamente maior do que tudo que nós temos vivendo, Pai. A dor que muitos podem estar sentindo, que o Senhor traga alívio, traga cura das doenças, Pai. Traga certeza do sustento financeiro, Senhor. Oh, Pai, nós temos vivido verdadeiros milagres na nossa casa, Pai. Coisas tão grandiosas que nós não conseguimos encontrar palavras de gratidão a Ti, Senhor. Que essa mesma experiência, Pai, possa fazer parte da vida dos Teus filhos aqui que estão sofrendo nessa área, Pai. E que essa situação seja a oportunidade para que eles possam acessar o caminho da intimidade contigo, para a glória e para a honra do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coloque de pé, Jesus. Nesse mesmo Espírito, com seus olhos fechados, comece a declarar este louvor. Faça deste louvor a sua oração. Comece a declarar. Eu quero que a morte venceu.
abaixe um pouquinho. Talvez você entrou aqui hoje com uma guerra dentro de você, com um conflito dentro do teu coração, se perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Não sei porque eu entrei neste lugar, não sei porque eu estou aqui, mas eu quero te dizer: se o Senhor te trouxe aqui esta manhã, é porque Ele queria te encontrar. Ele te esperava neste dia. Não deixe os conflitos do teu interior, do teu coração, da tua mente te impedir de viver algo novo em Deus. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu quero algo novo. Eu quero, Senhor, viver algo extraordinário. Mas os conflitos e as guerras dentro de nós nos impedem de viver isso. Talvez você nunca tomou a decisão na sua vida de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Talvez aí no seu coração você está pensando: mas eu estou tão longe. Deixa eu te dizer, você nunca vai estar tão longe que o braço do Senhor não possa te alcançar. Então esta manhã eu quero fazer esse convite para você. Eu quero fazer esse convite. Tem alguém que primeiramente quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém? Levante sua mão. Amém. Nós temos uma pessoa aqui. Vem aqui na frente. Queria convidar ela, pode vir aqui na frente. Renata, se você quiser vir com ela, pode vir aqui também. Não deixe os conflitos do teu interior te impedir de viver algo novo em Deus. Não importa onde você esteve, o que importa é onde o Senhor vai te colocar daqui para frente. A fé é uma decisão. Tem mais pessoas. Tem alguém que estava se sentindo afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer retornar. Não se sinta envergonhado, não se sinta constrangido, ninguém vai te perguntar nada. Nós não vamos te apontar, nós não vamos te condenar. O que nós queremos dizer para você é: você não está sozinho. Aleluia! Nós estamos com você. Deus, glória a Deus. Nós lutamos as nossas guerras com adoração, com louvor e com amor. Eu quero dizer para vocês que estão aqui na frente, talvez você já ouviu isso, mas eu quero repetir para você: Jesus te ama demais, demais. Por isso que Ele te trouxe aqui esta manhã. Por isso que Ele te trouxe aqui. Eu quero abrir também para quem sentir de vir aqui orar. Rafa, eu já entreguei minha vida para o Senhor, eu já voltei, mas eu só quero me derramar. Eu não sei, eu estou sentindo de ir aí na frente. Pode vir, se você quiser. Nós vamos abraçar esses irmãos e dizer para eles que eles não estão sozinhos. Espírito Santo de Deus, eu abençoo, Senhor, esta vida. Eu abençoo, Senhor, a vida da tua filha que decidiu hoje, tomou a melhor decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador da vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu luto minhas guerras,
Eu estou sentindo aqui. Tem alguém que precisa de alguma cura, que está com alguma doença, alguma enfermidade? Tem alguém em nosso meio, está sentindo dores? Tem alguém? Levante sua mão. Vem cá, tem mais gente? Vem cá, vem cá, vem cá. Tem mais pessoas? Vem cá na frente, vem cá. Quem está com dores, vem aqui em nome de Jesus. Eu queria chamar os pastores aqui, os obreiros, em nome de Jesus. Chegou a hora da igreja se posicionar. Muitas vezes nós perguntamos assim: Senhor, por que não vemos mais tantos milagres? Por que nós não vemos mais pessoas viverem algo extraordinário? É porque a igreja não se posiciona. Por que nós não vemos tantas curas mais? Chegou a hora, meu querido, de vivermos aquilo que Deus chamou. Nós não podemos aceitar enfermidade no nosso meio. Não. Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus você vai ser curado. Em nome de Jesus você vai ser curado. Uma vez eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, por que nós não vemos mais o aleijado levantar e andar, o cego ver? Por quê? E o Espírito Santo falou: porque vocês não pedem. Porque hoje vocês se acostumaram a viver em meio às circunstâncias. Hoje não preciso mais eu, preciso de um cão guia. O cego não quer mais enxergar, ele quer um cão guia. O aleijado ele não quer mais andar, ele quer uma cadeira de roda automática. Nós não temos mais sede de cura. Nós não temos mais sede de transformação. Parece que isso virou algo que não faz parte de nós cristãos, mas não, nós temos que viver com isso diariamente. Para nós, um cego enxergar tem que ser normal. O aleijado levantar e andar tem que ser normal. O morto ressuscitar tem que ser normal. Chegou a hora de nós se posicionarmos como filhos de Deus e mudar o ambiente que vivemos. Continue louvando, não pare. Pastores, comece a orar agora, comece a orar, comece a colocar as mãos e declarar a cura. Comece a declarar a cura. Pergunte aonde ele está com dor. E você que está aqui à frente, comece a declarar a tua cura. Comece a declarar, porque é a tua fé que vai te curar. É a tua fé que vai transformar a tua vida. Comece agora, comece a declarar. Comece a colocar onde você está com dor e diga: Senhor Jesus, me cura, me cura, me cura. Ai, Espírito Santo de Deus. Igreja, comece a orar, não espere louvor começar, não espere eu começar a orar, comece a clamar. Se posicione, se posicione.